Aleluia, glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho, ao maravilhoso Espírito Santo. Gente, é um prazer estar aqui na 100.7 FM. Que Deus abençoe a vida de todos que estão ouvindo a Rádio Evangélica, programa H2O, comunicando o seu irmão Charles Rodrigues. E a minha oração é que o Espírito Santo venha me ungir para pregar o Evangelho da Cruz de Cristo e venha ungir você para receber esta palavra no poderoso nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, amém. Muito bem, meus queridos, olha, a cada 40 segundos, gente, uma pessoa comete suicídio no mundo. Isso é batalha espiritual. Tema de hoje, últimos dias. Nós estamos, de fato, nos últimos dias. Sabe o que é isso? A cada 40 segundos, uma pessoa cometer suicídio no mundo. Geralmente são pessoas de classe média alta, não é? O maior índice é no Japão. Há uma montanha no Japão, onde as pessoas elas vão e fazem o ritual e cometem suicídio, não é? No Brasil, não é? 32 pessoas cometem suicídio por dia. Sabe o que é isso? 32 pessoas cometem suicídio por dia no Brasil. Então veja que as forças espirituais do mal estão trabalhando. O homem é um espírito. A alma foi danificada pelo pecado adâmico. E só há um remédio para a alma humana: entregar a vida a Jesus Cristo. É o que diz em Romanos 10:9. Se com a sua boca você confessar que Jesus é o Senhor e com o seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. Como é simples, não é? Como é simples. Olha o que a Bíblia diz em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 2. Colossenses, capítulo de hoje, último dias. O Senhor, único e suficiente Salvador. Eu não estou falando de ir numa igreja e fazer uma campanha ou uma corrente, acorrenta, desacorrenta, não. Eu estou falando de você entregar sua vida a Jesus, independente de placa de igreja, de religião. A palavra de Deus afirma em Colossenses 1:12, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos. Olha o que o Pai fez, gente. Nos tornou, não éramos. Ninguém vai ser salvo por merecimento. Você não recebe o Espírito Santo por merecimento. Você não recebe a salvação por merecimento próprio, sabe? Força pessoal, pelo seu esforço pessoal. Mas o Pai nos tornou dignos de participar da herança dos santos do reino da luz. Reino da luz. O mundo está em trevas. Mas o Pai nos oferece. Você sabe o que é isso? Você fazer parte do reino da luz de Deus? Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Sabe, nenhum político vai dar jeito nesse mundo. É por isso que o anticristo vai entrar com muita força quando a igreja for arrebatada. Eu não quero aqui discutir, não é, tratar se vai ser o arrebatamento, se vai ser no começo, meio ou fim da grande tribulação, mas quando a igreja subir aos céus, eu acredito que será antes da grande tribulação, mas você pode ter a sua opinião e eu respeito. Mas entrar com muita força para resolver os problemas sociais, tentar resolver os problemas sociais, porque o problema do homem é a alma do homem, que foi danificada pelo pecado. É por isso que você vê aí, você muitas das vezes acorda com medo, sabe? Do nada você fica com medo, ansioso, ansiosa, depressiva, sabe? Sente um vazio existencial, se sente abandonada, rejeitada, rejeitado, se sente fraco espiritualmente. A apostasia tem ganhado
sabe, muito terreno neste mundo inteiro, no mundo inteiro. E as religiões pagãs, não é, têm crescido. E o cristianismo, a cristofobia tem aumentado, tem crescido a cada dia. Você não vê islamofobia, sabe? Ninguém persegue o Islã, ninguém persegue as forças espirituais do mal, sabe? Religiões que tratam com os mortos. Hoje nós estamos no dia 31 de outubro e nós estamos comemorando a reforma cristã, não é? Nós estamos comemorando a reforma religiosa de Martim Lutero. Porém, gente, sabe que o que mais se divulga no mundo não foi a reforma protestante, não é a reforma protestante. No dia de hoje também se comemora culto aos mortos, não é? É o Halloween, Halo, consagrado, consagração aos mortos, culto aos mortos, que vem de um povo, do antigo povo celta, que formou a Europa, e a Europa que foi um berço do avivamento através de tantos homens de Deus, como John Wesley, como Charles Finney e tantos homens de Deus, não é? Um grande avivamento no país de Gales, não é? E nós vemos hoje a Europa morna, fria, não é? Nós vemos no Chile 30% da população do Chile se tornando ateus. Nós vemos aí em países da África, como na Nigéria, por exemplo, né? Eu estive na África, eu morei 8 anos no continente africano. E eu lembro que eu estava na frente da igreja e um militante do grupo radical islâmico, ele chegou para mim e disse: pastor, volte para o Brasil. E eu lembro que eu fui passar 45 dias, ameaçaram sequestrar minhas filhas, e passando 8 anos, já que ameaçaram, né? Então, eu passei 8 anos ali pregando, através das ondas do rádio, televisão, pela graça de Deus. Mas Deus me protegeu todos esses anos e tem protegido. Mas quantas pessoas perderam a vida sendo perseguidas e mortas, como aconteceu agora na França? 3 pessoas decapitadas, não é? A França está tomada pelo comunismo, tomada pelos grupos radicais, terroristas, não é? E você não vê ninguém falando sobre isso, pouca gente fala sobre isso, pouca gente luta para proteger os cristãos, católicos, evangélicos, não é? Mais de 260 milhões de cristãos foram mortos o ano passado. Você sabia disso? Pessoas perseguidas, mortas, pessoas que perdem o emprego, a perseguição, não é? A 260 milhões de cristãos. E ninguém fala isso, o mundo não fala isso. As grandes mídias não falam sobre isso. Quando não matam ou estupram as mulheres, não é? Cortam o seio da que está amamentando, o bico do seio, pega a criança, corta a barriga, pisa na criança, principalmente na Nigéria, não é? E isso acontece à luz do dia, escancaradamente, a intolerância é real, perseguição é algo real. Jesus falou que isso iria acontecer no final dos tempos, não é? Jesus avisou sobre isso. Mas também em 1 Timóteo, capítulo 4, o Espírito diz claramente que nos últimos dias alguns irão abandonar a fé. Repare, pessoas estão abandonando a fé. Não é hora de você olhar para o líder A, B ou C, de você olhar para aquele que caiu, aquele que está pregando heresia, se escandalizar, sair da igreja por causa daquela irmã, daquele irmão que te entristeceu, que está ferido, ele foi contaminado, sabe? Ele foi, de repente, ele foi atingido pelas forças espirituais do mal, pelas potestades que são espíritos de influência. As potestades que eram querubins da guarda real, quando seguiram Satanás, se transformaram em
potestades, que são influências, que atuam através de redes de comunicação, não é? Falada, televisiva, escrita, através da influência, através dos artistas, sabe? E você não pode pensar como como a grande maioria vai. A grande maioria, ou a maioria, está caminhando para o abismo. Você não pode esquecer do que esse livro diz. Você tem que estar do lado da minoria. É um remanescente que será salvo. É uma minoria. Essa é a grande verdade. O politicamente correto, esqueça isso, gente. Fique com a Bíblia. Fique com a palavra, porque nos últimos dias há líderes religiosos que vão dizer que a Bíblia não é nada, que a Bíblia deve ser revista, deve ser atualizada e tudo mais e por aí. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns irão abandonar a fé e seguirão espíritos enganadores com doutrinas de demônios, filosofia, sabe, de demônios, sabe, com palavras eloquentes de engano. Satanás trabalha com o engano, trabalha com a mentira. Cerca de 260 milhões de cristãos foram severamente perseguidos em todo o mundo. Isso o ano passado. Esse ano nós não temos ainda a pesquisa, não foi feita ainda. Mas é um número crescente, gente. Embora a quantidade de fiéis mortos por causa da sua fé tenha, sabe, aumentado cada vez mais, não se fala sobre isso. As pessoas não se falam, mas nós estamos numa batalha, estamos numa guerra espiritual. A guerra é pelas almas. Você já confessou a Jesus como seu Senhor único e suficiente Salvador? 2 Timóteo 3:1 diz: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, serão avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo até aparência de piedade, de crente. Tem Bíblia de crente, anda com os crentes, está no meio ali da igreja, sabe? Mas quantas pessoas estão vivendo na apostasia? Na apostasia. E eu estava na frente da igreja, não é? Estou aqui com nosso irmão Roberto, a missionária Renata, nosso querido irmão André na técnica de som e a missionária Fernanda. E eu estava na África e esse militante islâmico disse para mim: ah, pastor, você não sabe de nada. E isso há muitos anos atrás, já faz mais de 10 anos. Ele disse: nós temos uma estratégia, nós vamos trazer o califado de volta. Quem não se converter à nossa religião, que não é todo muçulmano que mata, mas no Alcorão diz que quem não se converte deve morrer. Aqueles que não matam, pelo menos são simpatizantes São os sunitas, daqueles que matam, não é? Então, ele chegou e disse para mim assim: nós temos uma estratégia. Nós vamos nos infiltrar em todas as nações. O Brasil, nós já temos mais de 1 milhão de muçulmanos. Estamos chegando em São Paulo, principalmente, nas grandes capitais. E nós estamos na Europa. Interessante que quando eles chegam a 30% dentro daquela nação, eles já começam a querer mudar as leis em relação ao que comer, sobre as escolas, sobre usar a burca e por aí vai. E na Europa, na França, não é? Na Bélgica, eles estão crescendo cada vez mais. Em Portugal,
nesses países, o número de nativos, o português, por exemplo, o nativo português, optaram em não ter filhos. E a nação, os nativos de Portugal estão envelhecendo. Na França, na Bélgica, na Europa, é assim. Enquanto nós aqui no Brasil temos um filho, 2 filhos, o extremista islâmico faz 6, 7, 8, 9, 10 filhos. E aí, com o passar do tempo, a longo prazo, os filhos que vão nascendo ali vão se tornando o quê? Filhos de extremistas radicais. E daqui a 10, 20, 30 anos, são eles que vão assumir a política, que vão assumir aquele país. E assim vai acontecer a grande e última guerra chamada Armagedon. Nós estamos numa grande batalha espiritual e o povo de Deus precisa abrir o seu olho. Daqui a pouco, quem falar sobre o verdadeiro evangelho da cruz de Cristo nas redes sociais, já está acontecendo sim alguma sabotagem, mas daqui a pouco vai ser crime. Você não vai poder falar abertamente sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo, porque, sabe, essa perseguição moderna, a cristofobia, sabe, que é real, vai dizer que você está ofendendo a pessoa que é de outra religião. E não há ninguém que defenda o cristianismo. Sabe? O mundo simpatiza mais, os governos do mundo simpatizam mais para o lado daqueles que são radicais, como agora na França, decapitaram 3 pessoas cristãs. E decapitaram por quê? Porque ou se converte ou são decapitadas. Nós estamos numa guerra. Qual é o lado que você está? Não há como ficar neutro nisso. Ou céu ou inferno. Ou Jesus ou o inimigo. Ou o diabo. Você não pode ficar neutro. Porque a guerra é pela sua alma. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa confessar Jesus agora mesmo. Aonde você estiver, a distância não é uma barreira. Você pode repetir as palavras que eu vou falar agora. Como diz em Romanos 10, no versículo 9. Se com tua boca você confessar Jesus e crer com o seu coração que ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então, se você hoje quer voltar para Jesus, entregar a sua vida a Jesus, aonde você estiver, então você deve repetir comigo essas palavras. Diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu me rendo a ti. Eu creio como meu Senhor único e suficiente Salvador. Eu creio que o Senhor é o Cristo. O Senhor morreu. O Senhor ressuscitou. Eu te aceito, Jesus. Diga: eu te aceito, Jesus. Me perdoa, Jesus. Escreva meu nome no livro da vida. E você, então, veja como é simples. Você foi aceito por Deus. Você foi aceito por Deus. Agora procure, próximo da sua casa, uma igreja séria. Uma igreja que fala do Espírito Santo, que prega o que está escrito nesse livro aqui, ó. Procure uma igreja que prega o evangelho da salvação, o evangelho original. Fique firme com Jesus. Leia a poderosa palavra de Deus. Se alimente da palavra, sabe? Fique sempre com a palavra. Não fique com o que a maioria diz. Você não é Maria, vai com as outras. Não fique com o que a maioria acha ou pensa ou politicamente correto. Fique com o que a Bíblia diz, porque a Bíblia é atual. Deus é atual. Deus, Jesus, como diz em Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, é o mesmo de ontem, de hoje, e o será para todo sempre. Deus abençoe a sua vida. Emmanuel, Deus é conosco. Deus abençoe a sua vida, gente. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Entregue a sua vida a Jesus Cristo.